Programa não recomendado para menores de 12 anos. ZX81, Dragon Vic and Oric1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Porque a nossa confusão é que uma justamente, e são justamente as fontes Type 1 que são do PostScript. Exatamente. Estou confirmando aqui na Wikipedia. Ah, beleza. O que acontece é o seguinte, isso que a gente tá falando, que foi no mundo Windows lá pra 1990, o Mac já em 86, 87 já tava fazendo. As Type 1 surgiram em 84, PostScript. Eles surgiram no lançamento do Mac. Foram aplicados logo depois. E assim, o que aconteceu? As pessoas descobriram que se elas pegassem um Macintosh, ela se comprasse uma LaserWriter ou alguma outra impressora serial para ligar no seu Mac, laser, claro, e elas comprassem um software como o Mac Publisher ou o tal de PageMaker. Sim, aquele Mac que estão pensando? Não o da Nemesis. As pessoas poderiam ficar brincando de desenhar, de visualizar, de páginas diagramadas lindas e maravilhosas. Não, e mais importante do que isso, as pessoas elas poderiam desenhar e imprimir e diagramar seu próprio material gráfico. O seu cartaz, o seu fanzine, o seu house organ. E por aí vai, seu próprio impresso, né? E assim isso foi o advento do desktop publishing, que foi a grande moda da segunda metade da década de 80. Vamos aumentar para nossa lista de promessas? Essa seria uma promessa legal. Pra gente falar sobre o desktop listing, até porque desktop listing é uma aplicação extremamente importante dos computadores. Entraram em pequenas e médias empresas nos anos 80 e 90. A gente vai ter que falar sobre isso. Vamos colocar no Ricardo? Oi. Já pode anotar aí nas nossas promessas? Anota no quadro negro. Sim. Anota aí no nosso Kanban. Boa, anotar. Né? É uma boa pauta, uma pauta interessante. Vou fazer um episódio sobre desktop listing. Eu acho que tema que a gente está devendo mesmo. Sim. Então é muito fascinante e importante, com certeza. Apoio. Esse tema aí eu tenho muita coisa pra falar. Não, acho que todo mundo que teve computador nos anos 80 tem alguma história envolvendo desktop listing. Com certeza. Mas enfim, enquanto esse episódio não chega, segue o jogo, vamos dar pro Mac aqui. Ele já brilhava nesse setor. O interesse dos usuários por esse tipo de aplicação não fez surgir outras aplicações para o Macintosh, como o Freehand, o ArcExpress, um tal de Photoshop, um outro tal de Illustrator, e que acabaram se transformando o Macintosh em um computador gráfico. Aliás, esse software, junto com a máquina e a impressora. Aliás, gente, só citando aqui um post meio antigo do Retrocomputaria, em que eu cito aquela revista em quadrinhos que foi feita no MacPaint. O Shatter? Do Shatter. E que foram seguidos depois pelo Homem de Ferro e do Crash e o Batman Digital Justiça. Eu tenho as duas. O Crash eu tenho? Tem. Não tem o Shatter? Não. Digital Justice eu tenho com certeza. O Crash acho que eu tenho. Se eu não me engano, o Shatner, ele fez uma dessas duas depois. Agora não me lembro se é o da Marvel ou da DC. Quem é o autor? O Shatner, que não é o William. Não. Ele acho que ele fez a Crash, então. O cara que fez a Digital Justice é o Pepe Moreno. Isso. Quem fez aqui foi o Mike Sands e o Bill Gates. Não, Bill Bates. Verdade. Mike Sands. Falei besteira. O Mike Sands fez a Crash. Com o Homem de Ferro. E o Pepe Moreno foi o que fez a Digital Justice do Batman. Que, aliás, de passagem, já na época eu achava feia pra caramba. Só dizer que fez no computador. Já dizer que era feia. A história até que é legalzinha. A Crash também. A Crash e a própria Chat também. Mas aquele negócio, era do famoso, era o que tinha, né? Valia pelo marco, né? De estar fazendo um quadrinho completamente no computador, usando coisa que você tinha disponível na época, né? Valia por isso. Que hoje em dia é comum, que hoje em dia a gente faz normalmente, em 1985, se não me engano, que saiu a Shatter. A Crash é de 87, se não me engano. 87, a Digital Justice eu acho que é de 88. O Shatter é de... tô tentando achar que é ano. Não, o Shatter é 85, né? 85, isso, exatamente. E também é um pouco de evolução, né? O Shatter foi feito com o MacPaint, coitado do cara. Sim, o cara ralou ali. Que isso, que hoje em dia é comum aqui pra gente, nessa João, vamos fazer uma analogia decente, né? Porque o cara fez uma revista em quadrinhos
usando o Paint do Windows. Isso aí, mouse, né? E lambazunha. O cara era profissional da área de desenho, mas pra fazer no computador tinha que ser parcos. O Iron Man Crash e o Batman Digital Justice foram feitos com ferramentas, editores gráficos de verdade. Sim. Com coisas feitas pra isso. Tanto que lembrando que o Shatter, o cara imprimiu uma matricial, depois coloriu, na mão. Pra você ver a precariedade da parada. Vocês estão pensando que apesar do acabamento desse nojo, o pessoal achou incrível na época. Isso foi falado em revistas não de informática, revistas de variedade, de quadrinho mesmo, óbvio. Era novidade, né? Pô, era super novidade, cara. Imagina, fiz a revista no computador. É duro. Beleza, mas... E era mesmo. Mas o João, tá a questão aí, né? Tudo muito bom, mas você tudo muito bem. Né? Tá tudo tranquilo, mas... Cara, né? 120K tá complicado, né? O bichinho tá sofrendo. E aí, como é que resolve isso? Aí sim, vamos partir pro upgrade. O upgrade é para isso que Deus fez o upgrade, né? Em outubro de 84, a Apple já lança o Macintosh 512, né? Você foi rebatizado 128. Você podia, entre aspas, atualizar 128, mandando o seu Mac pra eles mudarem a placa. Grande atualização. Ali o Mac 512 é o famoso pega a placa do 128 e solda os chips. Depois você podia pegar a 128 que o cara devolveu, arrancar, soldar as DRAMs e colocar DRAMs maiores. E lançou o Mac 512 a bagatela de $2.795. Isso aí. Eu não vou atualizar, mas tá bem próximo disso do outro lá, que deve dar uns 6.500 mais ou menos. E, para alegria dos que compraram o Mac 512, né, em janeiro de 86, a Apple lança o Macintosh Plus. Esse aí era mais bonitinho, porque ele era mais barato que o 512, custava $2.599. Menos caro, você quer dizer, né? Menos caro, mas ele era um pouco mais custo-benefício. Estou fazendo aspas aqui no ar, tá, gente? Mas pelo menos custa o preço de mais ou menos $5.940 ao preço de hoje. Não é isso não, por causa que ele tem vários benefícios que o outro não tinha. Primeiro já veio com 1 MB de RAM. Tem que vir. E era módulo SIM. O primeiro computador veio com módulo SIM. Sim. Olha, sim, gente. Uma revolução sensacional nesse micro. Sabe o que é? Teclado morférico. Opa! O drive de disquete passou a ser de poder cidade. 800K, que virou um padrão durante muito tempo. E eles adicionaram também a interface SCSI. Você poderia ligar HDs na máquina. Até aquela conversa que a gente teve no top passado. Viram que tá começando a fazer revista, vamos precisar de armazenamento. Você podia utilizar um HD que você quer. Os Apple II, o Lisa também usavam isso, ligando na porta do drive, DB19. Só que assim, era um pouco mais lento. Merece, né? Ninguém merece. Eram andades mais lentas. Não era assim 1541, mas era lento. Mas felizmente... Era que nem o Almoço-Tarefa, era o que tinha. Exatamente. Mas aquele negócio, agora com ter interface escrita você com sidecar de HD, né? Um HD decente. E o principal, esse modelo fez tanto sucesso que ele foi comercializado sem alteração alguma até o ano de 1990. Inclusive no preço. Acho também. Não, ele deve estar abaixando, né? Esperamos, né? Tomara! Ele foi substituído pelo Macintosh SE, se não falei memória, que também era All-in-One. Só que o SE já tem um desenho diferente. E em abril de 86, a Apple também lançou uma versão barata do Plus. Depende de quem entende por barato, né? A Apple... Era uma versão barata. Esse era o Mac 512KE, que basicamente era o Mac 512 lá de cima, com a ROM do Plus, mas não tinha SCSI, não tinha teclado numérico, e isso aí acho que começou a tradição da Apple requentar hardware. Agora a pergunta de saber, mais barato do que o 512 acima, né? Era mais barato, mas era podre, era um 512 outra ROM. E sem SCSI. Então. E sem teclado no bloco numérico. Ou seja, que bosta. Mas era mais barato. Agora, a gente vai falar de Mac, eu acho que que é um divisor de águas, na minha opinião, que ele adiciona na importante Macintosh não tem até agora. Duas. A primeira qual é, Giovanni? Vamos ver. Calma que vamos chegar lá. Eu quero só falar uma coisa. Esse negócio de requentar rádio, você vê bem que ela inicia com o 512KE, né? Antes disso, a Apple chegou a lançar o Macintosh XL, que era basicamente o próprio Apple Lisa, uma ROM adaptada que permitia que ele rodasse programas do Macintosh. Caraca. Porque o Lisa é um iceberg, né? É um iceberg digital onde a Apple bateu. O primeiro grande fracasso, na verdade, o segundo grande fracasso da Apple, né? O primeiro foi o Apple III. O principal, e era o Lisa rodando a 5 MHz, tá? Você comprava o Macintosh mais lento. A maneira dela tentar desencalhar, né? Sim. Depois que ela desistiu de vender os Lisa, ela vendeu esse espólio para uma empresa que vendeu e deu
suporte para esses Macintosh XL até quase o final da década de 80. Você sabe que era o principal comprador de Lisa, né? Era a NASA, praticamente o único comprador de Lisa. Era Ou calça seja, de foguete. 10 mil pacotes, né? Essa empresa devia fazer o suporte da NASA, né? Era o calça de foguete. Aí depois eles só desistiram do Liza quando eles viram que podiam fazer a mesma coisa mais barata com a Amiga. Aí eles migraram pra... Aí trocaram o calça de pó. Pois é. Calça de foguete. E a primeira grande salto evolutivo, posso falar que o salto Quantum Leap, que vai lembrar um outro computador da família Macintosh, foi o Macintosh 2. Sim. Vamos ver se você acerta com a sua... Você falou duas coisas. Qual é a mais emblemática que você vê a olhos vistos? Cores. Isso! Cores! Finalmente! 256 cores. As pessoas estavam utilizando o Macintosh para desenhar. A primeira coisa que as pessoas deviam estar começando a pedir é assim, queremos cores. É o mínimo, né, que se espera, né? Então, e lá no mundo do PC, em 87, tava saindo uma plaquinha, uma tal de VGA. Não, e fora do 87, a galera já tinha à disposição os Amiga, os Atari ST. Isso. O próprio Apple II GS. O negócio tá ficando ruim pro Mac. Então tinha que evoluir. Então, assim, digamos que a Apple ela fez uma volta às origens e lançou o Macintosh 2, olha, lembra até Apple II, ao preço de $5.500 na época. Eu não vou atualizar, façam as contas, regra de 3, gente. Sexta-feira que aprende isso. Pelo menos 87, metade do preço do Ryzen. Com processador 108.020. Isso é legal. Enfiaram o pé na jaca, literalmente, rodando a 16 MHz. Ou seja, não, o Mac original rodava 8, tá, mas isso aqui vou considerar que deve ter aumentado em talvez 40%. Não era só o... Não, 15,40, eu tô maluco aqui, ó. Mais do que isso, porque não era só o dobro, não, porque apesar de ser 16, mas era um 0,20. O 0,20 é mais rápido que o processamento de alguma coisa. Isso não é só 100% de aumento de performance. Vamos botar 150, talvez 200% de aumento de performance. Exatamente. Eles acrescentaram cores. Quer dizer, 56 cores, paleta aqui de 65 mil, 32 mil. Lembro, uma versão nova do QuickDraw. Aliás, nessa máquina, o QuickDraw passou também a dar suporte. Digamos que a resolução de vídeo era hard-coded, era a resolução do monitor. Como essa máquina já não tinha monitor embutido, ela podia ter vários monitores conectados nela, várias resoluções. Então ele aceitava de outros. Outra novidade, ele passou a vir com 6 slots de expansão, slots no bus. Aí a máquina podia ser aberta, né? Você podia abrir para colocar coisas. E como que colocar coisas? A sua imaginação e o fabricante pudessem mandar. E assim, acho que ele já vinha com o HD interno, que era SCSI, e ele introduziu no Macintosh as portas ADB para conexão de teclado e mouse que foram introduzidas no Apple II GS. E acabou virando padrão, né? Virou o padrão dos Macs. Só foi substituído quando eles adotaram o USB. USB, exatamente. E acho que mudou no Macintosh 2 a relação ao Apple II, da Apple. A associação é direta. Macintosh 2, Apple II, 6 slots, também era a quantidade de slots do Apple II que estava vendo no home do mercado. E já era teclado separado. Ele tinha uma cara de PCzão. Sim. Sincero, né? Gabinetão deitado grande, teclado mouse. Snow White, né? E a partir daqui, assim, a Apple desenvolveu uma série de linhas de Macintosh, todas diferentes uma das outras. Uma coisa que nós não falamos do Mac original, eu vou perguntar nesse se houve modificações. Como era o som do Mac original? Houve modificações na Pro, no Macintosh 2? Olha, pelo que eu sei, os Apple até hoje não, eles não contam mais, né? Mas até eles não terem entrado na arquitetura do x86, eles tinham um DSP e acabou. DSP e acabou. Tinha um chip que fazia uma coisa, fazia o bip, fazia o barulho do PCM da vida e acabou. Era um DACzão lá, quase um Covox. Um Covox sofisticado, sim. Não era um Paula do Amiga com 4 canais de PCM, mas era um PCM. Era o que dava, né? Era o que achavam que era o suficiente. Dá pra fazer o som de ligar. Em resumo, a qualidade sonora ia aumentando graças ao processamento processador. Sim, o som do Mac, eu não percebi alteração nenhuma até o x86. Nossa. Daí ele passou a utilizar o chip de som padrão do chipset Intel. Exato. Claro que existiram placas de som pros Macs, pra quem trabalhava com áudio, pra você ligar teclados MIDI, esse tipo de coisa. Mas eu nem lembro se a Apple chegou a desenvolver, acho que é tudo parte terceira. Não, acho que era tudo terceiro. A Apple não fez nada, não. Eu me lembro. Eu acho que aqui a coisa ficou mais flexível, né, Giovanni? Macintosh 2. Podia abrir a máquina. Já que a corrência tava pesada agora, além da evolução do PC, depois da linha PS2, né? Uhum. Aí o padrão do PC se acertou com as novidades do PS2 e formou o padrão x86, né? 87, tava se formando. Tipo os Atari ST e o Amiga. E a Apple sempre falava assim do tipo, a máquina era incrível, ainda bem que o pessoal lá é rolado. O Macintosh 2 tinha coisa que você podia abrir ele, né? Tinha que botar placa, essas coisas, né? A Sound Blaster tinha uma versão pro Mac? no bus. A 832 padrão no bus.
Só foi uma coisa sobre as linhas, a Apple $65 em 94. Quanto? 265, pelo que eu tô entendendo. Não, cara. Eu tenho quase certeza que a versão do PC deve ser mais barata, mas... No andar da carruagem, assim, a Apple, ela fez várias linhas, mas ela nunca deixou de lado o layout do Mac Classic. Sim. Você teve, antes do iMac, você teve o Mac Classic, teve o Color Classic, até os Power Mac G3, G4 teve uma versão Oil One Beige. Isso, eu vi uma prateada, com 2 drives. É verdade, teve Isso só foi largado de mão mesmo quando virou os MacTel. É porque assim, eles simplificaram as linhas, porque a Apple, a partir do momento do Mac 2, 87 até, digamos, 97, ela tinha uma miríade de linhas de computadores, né? Reza-se a lenda, reza-se a lenda que você chegava na loja da Apple, você tinha que preencher um formulário dizendo pra que você queria o computador, pra eles poderem com isso dizer pra você, olha, então o computador ideal pra você é esse modelo da linha Quadra, ou aquele modelo da linha Performance, ou esse aqui ali. Na verdade é o seguinte, eles tinham uma linha oficial e tinham dentro deles mesmos a segunda linha, que eram as máquinas que já estavam obsoletas na linha oficial, que eles relançavam. Isso assim, isso foi a Apple na década de 90. E sem contar aspirações que a gente não vai falar aqui de PDA, de videogame, de câmera digital, aquelas loucuras que a Apple só atira do que é lá na época, que aliás ela tá começando a fazer tudo de novo, mas tudo bem. O universo é cíclico. A Apple é cíclica no caso. A Apple é cíclica. Uma coisa que eu ia perguntar pra coisa que o SE é antes ou depois do Macintosh 2? O SE ele sai depois, né? Não, ele sai em 90, ele sai depois que o Plus é descontinuado. Que aí tem o SE/30. É porque eu ia falar que, seguindo um pouco do Macintosh 2, o SE, ele tem uma coisa muito importante. Primeiro Mac, não diretamente, mas com uma placa de expansão da própria Apple, até com a retrocompatibilidade com o Apple II. Era o SE? Acho que era um outro, era aqueles pizza box. Então, mas o SE é pizza box. Não, então, o SE/30 não. O SE é o LC. O LC é pizza box. O SE, ele é All-in-One, ele substituiu o Plus, ele foi, e apesar de ele ser assim, All-in-One, ele tinha um slot no bus lá dentro. Então, você tinha que levar uma autorizada pra colocar a placa, porque você poderia sem querer se meter a somuzona demais. Então, eu acho que é o LE, não é o LC. LC. Não é o SE. O SE é o All-in-One, então é o SE. Pizza box. Eles aqui lançaram uma placa reta. Ele em 1990 só queria 0,20. Vamos falar de clone? Opa. Clones. Fala da guerra dos clones. Vamos falar muito rapidinho dos clones, né? Acho que é uma palavra que a Apple não queria ouvir, nem amarrada, né? Nem de perto, né? Ela foi implacável nessa tentativa de evitar o Macintosh fosse clonado de qualquer jeito, maneira. Mesmo que jornalistas, entendidos, colunistas, palpiteiros, vivessem dizendo pra Apple, nossa, licenciem o rádio para outros fabricarem. Isso foi quase um mantra. Eu acho que, principalmente a partir da década de 90, quando a Apple começou a enfrentar a sua primeira crise financeira. Então eu queria pedir a atenção de todos. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast. Tá pegando fogo o programa hoje. Rapidão, um parênteses aqui. O LC, ele é da família do Macintosh 2, uma versão mais barata, de corte de custo. E sim, ele tem a famosa Apple IIe Card, o LC. É de lower cost. Isso. O dúvida foi no ano que ele foi lançado e ele foi descontinuado em março de 92. E eu achei um gabinete de LC à venda no eBay. Aí comecei a ter ideias. Exato. Ele é box. Não, mas sabe por que a Apple lançou essa máquina? Para tirar os Apple II que ainda tinham nas escolas. Nesse mesmo ano, ela descontinuou o Apple II Platinum. Ela falava literalmente, ao invés de você comprar um Apple II para substituir e botar no seu laboratório escolar, você pode comprar esse Mac, ele já tem uma placa que tem o Apple II dentro, você não vai perder seu software. A outra coisa também que a gente não falou, para botar lá na parte do Macintosh 2, além da resolução padrão de 512x384 e 16 bits de cor, 65 mil cores, como eu falei, você podia ter a resolução padrão do VGA de 640x480 com 8 bits de cor, ou seja, com 256 bits. E tinha também aqueles monitores em pé. Desktop Publisher. O pessoal usava muito Desktop Publisher, exatamente. Agora eu quero falar uma coisa pro Ricardo colocar lá na abertura. Não, tô brincando. Morra. Hoje o Giovanni tá o Draw Master com o Ricardo. Morra. Tá pegando o pé do Ricardo. Então vamos seguir aí. Um dos objetos que eu assim considero mais divertido do ponto de vista do clone é o Spectrum
Spectre GCR. Essa coisa teve diversos nomes, Magic Hat e por aí vai. Conforme ele foi saindo de linha, a época sabia. Ele trocava de nome e colocava lojas, né? Eu não entendi esse monte de nome, acho que foram revisões de placa. O Spectre GCR, não, até porque ele não violava nada. Era um cartucho, o Atari ST, em que você, comprando de uma revenda autorizada uma ROM original do Mac 128, você completava seu cartucho, você ligava no seu Atari ST e ele bootava como se fosse um Apple Macintosh. Olha aí. Era um emulador de hardware. Quer dizer, na verdade ele só tinha a camada de compatibilização da Draw, né? Um modo de vídeo do ST. Então você tinha um Apple Macintosh que custava $2.500, pela bagatela de quantos dólares custava o Atari ST na época mesmo? ST? Acho que era $1.000, acho. 700, eu acho. Uma coisa assim. Não, o Atari ST era muito mais barato. 500. Mas, por Ele favor, concorria com a Amiga, né? Ele tinha que ser mais barato com a Amiga. Sim. Então. Amiga, o 500 era 699,87. o Atari tinha que dizer que o preço dos concorrentes era um roubo. Tá explicado por que tinha o apelido de tremeu Macintosh. Macintosh. O ST foi introduzido ao preço de $800 com monitor monocromático e $1.000 colorido. Eu acho que esse valor, falando de 599, devia ser sem monitor. Você podia ligar na televisão. Exatamente. Muita gente fazia, né? Olha a diferença do preço. Obviamente que a Apple deve ter ficado muito feliz em ver o Atari ST que custava quinto do valor da máquina dela rodando os... Então, era só você mocosar uma BIOS perdida em algum lugar. Eu acho que já vi desse cartucho vendendo no eBay. Caro ou barato? Não lembro agora. A gente pode ver agora. Mas enquanto você pesquisa aí, vamos falar do clone mais famoso, pelo menos para nós brasileiros? Vamos lá. O Mac 502, fabricado pela Omnitron, né? Que, obviamente... 512. Eu falei 502? Isso falou 502. A inflação pegou 10 KB da máquina. Só um aviso, não apareceu no eBay, não vi, mas em compensação eu achei um Atari TT-030, achei aquela estrutura com transputer, por um preço que vocês não vão gostar de saber. É real? Quanto estou? 3 mil. Dólares? Isso. Ui, não ia gostar mesmo de saber. Agora você já sabe, agora já atormentei a sua vida. Mas TT, quando aparece, você sabe que o preço já lá em cima. A Falco, quando aparece, é pior. É um TT da Alemão? Cara, não dá pra ver não, posso ver aqui Um melhor. TT-030 aqui, 4 MB de ST-RAM, HD com defeito, a R$2.000, tá na Alemanha. Não, esse aqui tá na Califórnia. Pegou um solzinho, tá se achando. Tem um TT-030 a 11 mil. Esse mesmo. Vendedor nível top. Esse é o TT que eu vi anunciando. Agora vou parafrasear de novo, César. Mas isso não é um podcast sobre preços exorbitantes de Atari ST. O Mac 512 é um caso à parte pra gente, porque a gente pretende fazer um episódio caprichado sobre a história do Mac 512, então a gente não vai ficar queimando pauta agora. Não, episódio caprichado a gente vai trazer convidado especial, a gente vai fazer isso o melhor trabalho de pesquisa que a gente vai poder fazer sobre esse computador vai ser, tipo, né, topperson das galáxias esse episódio. Exatamente. Vamos menos que isso a gente nem bota no ar. Vamos desenterrar um 512 que a gente sabe que tá enterrado em algum lugar do terreno baldio do Rio de Janeiro. São Paulo? Em algum aterro sanitário? Sim, daquele bairro que tem o aterro sanitário, quem é do Rio conhece. Mas vamos deixar dois links aí. Sim. Um link grego, da galera do Lower End Mac, um artigo falando sobre o Mac 512, e um artigo post também que tá em inglês, mas que é local. Eu não vou citar o autor, mas vocês vão descobrir quem é. A parte divertida é que a Apple liberou os clones de Macintosh. Durante um pequeno intervalo de tempo ela fez isso, né? E lá na era PowerPC. É que assim, evitaram o máximo possível licenciar ou até reduzir as margens, mas a Apple chegou num ponto que ela tava com 7% do mercado de desktops, precisando de grana, e aí ela licenciou. Luizinha Pinto tava piscando. Cara, teve um bocado de empresa que fez, hein? Eu achava que eram umas 4 ou 5, não. Se você procurar no Wikipedia, você encontra várias empresas que licenciaram. Inclusive a Bandai. Sim, a Bandai por causa do Pippin, né? Não, o Artmark e também o Pippin. E teve o Wetworld também. É, verdade. Não, o Artmark, o Wetworld, que deu origem ao Pippin. Cara, eu jurava assim que ia ser tipo 5, 6 empresas no máximo. Não, tem muita empresa. Nossa. Bom, já que a gente falou em Power, temos que falar duas coisas ainda com relação aos clones. A primeira é o seguinte, ela inicia em 95, em 97, quando o Jobs voltou, acabou. Parar com essa coisa aí. E o seguinte, né, César? A gente chegou a ver um clone. Chegamos. Assim, pelo menos eu não tenho recordação exata do modelo, mas pelas fotos, sim, posso dizer que era uma máquina da Motorola ou da
o Max, um clone de Macintosh PowerPC no Brasil, rodando Mac OS 9. Assim, porque na prática também eu acho que os clones tirando Mac, Motorola, Power Computing e o Max, resta bem mais difícil de achar. Sim, porque, por exemplo, o Max teve 10 modelos, a Power Computing teve 6 modelos. Você tem, a Motorola teve 3, mas você tinha a Motorola, uma empresa muito maior, mais conhecida, né? Mas você tinha muitas empresas que fizeram um só, 2. Temos a Mactel, por exemplo, fez vários também. Em compensação, o clone de Macintosh da Motorola parece um PC. Sim. Parece que eles foram comprar um gabinete mais chinês possível. É tipo assim, se você não presta atenção no PowerPC que tá lá no canto inferior direito da frente do gabinete, você não vai dizer que é um PC. Sim, parece o RIS PC, né? A diferença é que o RIS PC era amarelo. Já assumi aqui amarelar e já pintaram de amarelo. Um gabinete bonito montar um PC. Eu deixei uns tópicos aleatórios aqui que se a gente quiser bater papo. A troca de processador a primeira troca de processador, né? Sim. Na verdade, tem uma história interessante isso aqui. Antes da montar uma arquitetura RISC, a própria Intel chegou a conversar com a empresa para sugerir, por que vocês não usam os nossos processadores? Eles sim, alegaram que, digamos, o 040 da Motorola tinha performance equivalente ao 4.6 e que estava bom como estava. Acho que eles estavam ainda na esperança que a Motorola lançasse o 050, 060, 070, que saiu, né? 060 não, falando, lançasse, seguisse assim nessa família, né? Sempre brigando em clock e processamento com a Intel. E o que não aconteceu. E que eles apostariam no que o futuro seria RISC, não no mundo CISC. Lá pro meio, isso aqui é 93, 92, né? Não, no começo da década de 90, essa parceria. Por aí. É por aí. 91. A parceria, ela começa em outubro de 91. Eu lembro do anúncio no caderno de informática do Globo falando da parceria da Apple, IBM, Motorola para lançar os Power. Eu lembro da capa da matéria. Eles estão anunciando. Todo mundo against Microsoft e Intel. Sim, era todo mundo contra o Intel, né? A Intel e a Microsoft, né? Era a solução Intel. E vamos ser francos, mal comparando, linha Power foi o equivalente em termos de usabilidade ao que a família 68000 foi, usada em muitas coisas. Ela não foi muito famosa em desktop porque só a Apple usou, mas tirando isso, em outros sistemas, incluindo os consoles e arcades que a gente vai falar um pouco deles, ela é usada até hoje. Exatamente, fartamente usada até hoje. Sim. Eu lembro que os primeiros eram o 601, o 602, o 603 e o 620. Mas que não eram lá essas coisas, porque eles tinham performance quase equivalente ao 040, eu acho, da Motorola. Exato. Sim, os primeiros. Depois foram saindo as versões, tudo vai sair o G3, o G4, o G5. E aí a Motorola desistiu de brincar de fazer processador PowerPC. Ela jogou pro alto, né? Ficou só a IBM, né? A IBM também faz até hoje a CPU da série Power. Ela é equipe iSeries, não, acho que é o iSeries. A evolução do S400. Sim. Só pra você ter uma ideia, a linha PowerPC equipou durante muitos anos os Macs, vamos dizer assim, de segunda geração, ou terceira, né? Se você considerar que o Mac 2 é segunda geração, então a linha Power é a terceira geração Mac. Durante muitos anos a linha Mac, nós tivemos também ela em vários consoles da geração passada e até retrasada. Nintendo GameCube já pegava o processador. Cube e o Wii U, eles são em tese a mesma arquitetura, né? Então são compatíveis. Três gerações, né? Três gerações de videogames aí. Isso é o último Tricore. Falando em Tricore. E o Switch ARM. Switch ARM com o GPU da Nvidia, já é outro caso. É um tablet. É por aí mesmo, o Surface. É o Surface, tem sacanagem da Nvidia. Mas voltando aos Power, a Microsoft, pasmem, quebrou o protocolo dela, consoles Xbox, e botou um Power 60. Ele é o único da família Xbox que usa Power em vez de Intel. Mas também ele não é compatível com os outros. Intel não utiliza x86. Não, ele não é compatível. Então. Apesar que ela tá se esforçando em adaptar os jogos 360 para agora pro ano, mas é compatível. Não, mas a rigor também o ano não é compatível com a Xbox original. Apesar dele ser x86 também. O PlayStation 3 ele é parcialmente porque ele é aquela confusão lá do Cell. O Cell é a Sony com a Toshiba e a IBM, então ele tem um pouco de núcleo Power ali no meio. Não, ele tem o core da família Power, mas ele tem o Cell Chip que são outra coisa. É uma unidade de processamento
multimídia, né? Galera, não tentem entender o céu, só um mouse. E processador, negócio doido. No céu tem pão e morreu. Eu lembro do pessoal botando o Linux num Play 3, aí os boots botam aquela coisa, de acordo com quantos núcleos tem os pinguinzinhos no alto, né? Aparecendo. A máquina tem dois núcleos, 2 pinguins. Aí eu lembro de ter visto 3 pinguins grandes e mais 6 pequenininhos. Pra você ver. Aí eu falava assim, confuso, né? Aquelas unidades de processamento multimídia. Mal comparando seria o que hoje no mundo X86 é as terabytes. Não. MMX. Não, o céu é bem mais complicado. Se você for olhar o céu no final das contas, ele é uma coisa que talvez não tenha nada parecido com ele no mercado. Caraca. Em termos de ideias por trás do desenho do hardware, desafios do programador, maneiras que o cara tem que programar um computador ou um videogame com céu, é uma coisa bem complicada. É um inferno. É um inferno. Em resumo, o troféu Chá de Cogumelo Keitarai, que foi os projetistas dessa. Enfim, voltando pro Power, muitos arcades usaram Power, muitos arcades da Konami. A SEGA, tudo que era os Virtual, qualquer coisa, usavam. Claro, não usavam, acho que os 630, 750. Isso. Tem a Model, se não me engano, Model 1, Model 2, Model 3 da SEGA usavam esse. Mas nenhum deles optou por usar as famílias G3, G4, não, 600 e pouquinho. 730 ou G3, se não falei a mais. E na Konami eu vou falar de 2 jogos que usam Power que o Ricardo vai gostar, que ele conhece os jogos. A placa de arcade Solar Assault e do Gradius 4. Circo Charlie. Não, Circo Charlie é ideal. Solar Assault e Gradius 4 usam placas com processador Power. E uma coisa que, já que a gente tá falando de MSX, vai falar de Panasonic também. Beijo pra todos os usuários de MSX que estão felizes em saber que a cancelada M2, que era o sucessor do 3DO, também ia usar Power. Aliás, o projeto da placa da M2, ela prestou pra alguma coisa. Tem uma linha de placas da Konami que é a M2, que também é Power. Então, Konami e SEGA se amarravam a usar Power. Tinha outras empresas também, mas assim, que me deu de cabeça só essas duas. É isso. Achei aqui, o SEGA Model 3 usava o RPC 603. Mas o SEGA Model 3 era uma baita de uma placa, cara. Você vê uma Fighter 3, o SEGA Radius. Uma baita de uma placa. Só não era muito boa com 3D. Ela foi feita em 3D espetacular, Giovanni. Tô brincando, ela foi feita. A Fighter 3 tinha os melhores gráficos da época, só ficava babando, cara. Ela foi feita em parceria com a tal de Lockheed Martin. Essa parceria vem desde da Model 1. A Model 2 aquela que fez aquele avião preto. Isso. Fez aquele avião preto e um monte de outros. Aliás, o parênteses aqui, a Naomi, que o Dreamcast é baseado, que veio depois dessas placas, foi feita porque a SEGA chegou e falou: não dá pra fazer um videogame com essa tecnologia aqui e cobrar $300 da parada. A gente tem que fazer uma arquitetura. Por isso que eles nunca usaram a arquitetura da Model 3 ou de uma Model 2 no videogame, porque era muito cara. Dava pra capar e botar, porque ia continuar sendo caríssimo. E nessa linha da evolução do Macintosh, que pegou uma troca de processador, 2 trocas de processador, na verdade, né? Tivemos também a troca, entre aspas, do sistema operacional. Chegou um ponto que tava dando água, né? O sistema operacional não tava aguentando mais, né? Ele tinha envelhecido, ele não conseguia suprir, a própria interface tinha ficado velha, aquela que foi interface revolucionária, ela começou a ganhar gambiarra. Tem uma empresa que faz um tal de Photoshop, começou a bagunçar, inclusive, a interface dele, inventando coisa. A Adobe começou a bagunçar. Porque você tinha um guia de desenvolvimento de aplicações, né, pro Macintosh, e a Adobe, ela começou, vamos fazer de outro jeito. Só que a Adobe, ela simplesmente se colocou. É mais fácil atropelar o guia de desenvolvimento pra fazer o que eu preciso fazer do que seguir o guia de desenvolvimento e dar meus pulos pro negócio funcionar. Pronto, simplesmente colocou, cara, eu preciso acontece. Mas assim, na década de 90, que é quando o System, que depois você foi renomeado para macOS, ele começou a pedir água, a Apple começou a estudar um sistema operacional. Então ela montou um consórcio junto com a galera da IBM. Na verdade, o projeto para começar a fazer um sistema novo começou em 1988, que é o projeto Pink. Ele começou ali, só que depois... E o cérebro... Sem o cérebro, esse no caso. Só que aí, no caso, quando já veio, em 1992, quando eles fizeram aliança com a IBM e com a Motorola, aí eles abrir uma empresa à parte para fazer desenvolvimento com a parceria da Apple com a IBM, que era Taligent. É a união de 2 palavras, talento, né? Talent e intelligent. Talento e inteligente. Coisa que nenhum dos dois tinha nessa história aí. Mentira, era a união de tá lindo, gente.
Em 94, a HP entrou na dança e botou lá, ó, 15% da empresa é minha. Obviamente que não tinha a menor chance de dar errado. Porque eu não sei que a HP se fizer. Em 2 anos, tentando, fazendo e atrasando o sistema operacional, o Taligent OS atrasando, e aí 2 anos depois, tudo foi cancelado. E simplesmente a Apple chegou à conclusão de que era mais fácil comprar algum outro sistema operacional que esteja rodando por aí. E o resto da história, como se sabe, a Apple namorou a BI e namorou a Next e comprou a Next. Você namorou a Next, namorou a Sun. Só o que saiu da Taligent foi um framework de aplicativos, o Common Point, que daí foi lançado para botar no iX da IBM, e um beta pro OS2, que ninguém usou. Infelizmente, poucos estavam usando o OS2 naquela época, não usar mesmo. Será que o nosso amigo Daniel Caetano usou? Não sei, acho que não, mas a Apple e a HP pularam fora da Taligent em 95, caíram fora e deixaram a empresa como uma subsidiária da IBM. Em 98, a IBM absorveu a empresa e fagocitou-a. Costume velho da IBM. E transformou na divisão de, sei lá, de café. Whatever. Mas tem um site, o Taligent.com, tá disponível na Wayback Machine. Se você quiser ver, tá lá na Wayback Machine da Internet Archive, tá disponível o site da Taligent. Tá lindo, gente. Tá lindo, gente. Tá lindo, gente. Meu Deus do céu, que site horroroso. Não tá lindo. 95. Os caras não sabem fazer sistema operacional e também não fazem fazer site, ó. Qual o problema? Não sabia nada de HTML. Então, pode dar um recado. O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last.fm, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. Tá encerrando o programa. Bom, mas vamos lá. O que deixou de legado Macintosh pra gente? Vou falar assim, de cara, o legado do Macintosh que não está na lista. Computador bege. Gourmetização. Falando sério agora. Gourmetização, concordo. Não, mas essa gourmetização é posterior. Porque $2.500 todo mundo tinha no bolso, né? Facinho. Você tira a pasta pra lavar e olha, $2.500. Aham, tá bom. Enfim, falando sério agora, o que a gente vai falar é o seguinte: o Mac, todo esse negócio de interface gráfica, mouse, what you see, what you get, desktop list, impressora laser, tudo isso é uma coisa que eu acho que isso é biosfera do Mac em si. Eu acho que o jeito da máquina foi planejado, implementado depois, acabou virando que é um Mac. Eu até digo que hoje em dia eu não sei como é que ainda está essa coisa pro usuário de Mac, se essa impressão ainda forte ainda entre o psique do usuário de Mac. Mas durante anos, eu vou agora falar um pouco, mexi no Mac profissionalmente, nos famosos estúdios e birôs e agências de publicidade, ou seja, mexi um pouco nas máquinas, tive contato com as máquinas pessoalmente, mas isso tudo power, né? Tive muito contato com essa geração de Mac e muito menos com os Macs clássicos de primeira leva, mas mais com a série Power. Eu achava que isso tá arraigado, tá impregnado na máquina. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que sim, né? Isso aí fazia parte do que é a máquina, fazia parte do que é o Macintosh. E isso aí foi coisa que derivou pro todo o mercado, né? Eu lembro dos primeiros mouse para PC, os primeiros mouse de barramento, então você botava uma placa no computador para você poder ligar o mouse. Ao qual você fazia como é que aqui no Brasil era caríssimo, ele acabou virando mais nicho ainda pra estúdio, birô e pra vídeo produção, essa é a minha impressão. Era só que eu conseguia ter um Mac raríssimo, alguém pegar e comprar um Mac pra usar em casa. Você tinha no Rio de Janeiro, você tinha acho que tinha 2 ou 3 empresas que trabalhavam Mac vendendo, uma delas em Ipanema, que é um dos bairros mais caros da cidade. Ipanema e na Barra. Pois é, então assim. Não, mas na verdade os Macs eles vieram pro Brasil, foram importados. Havia uma empresa que cuidava desse tipo de coisa. E assim, a penetração era baixíssima. Isso só foi melhorar agora no século XXI. Sim. Melhorou um pouquinho, né? Melhoraram quando a Apple entrou oficialmente no país, né? Se quiser. E mesmo assim não é grande coisa a melhora. Mas tudo bem. Ela cobra preços absurdos aqui de propósito. Uma coisa que não é muito entendível porque uma empresa vai fazer isso, né? Ela não é mais uma fábrica de produtos, ela é uma empresa de grife, ela vende a marca, ela não vende
vende um produto, ela vende a maçã. Mas você sabe que uma vez eu fiz uma pesquisa, eu me dei o trabalho de fazer essa avaliação. Pesquisei o seguinte, falando de uma coisa bem... Você ficou lá no Largo da Carioca fazendo perguntas para as pessoas passando. Não, eu fiz a pesquisa assim. Peguei e fui ver um preço, um conjunto, teclado e mouse da Apple. Tá bom. Pesquisei Mercado Livre, eBay, loja da Apple Brasil, loja da Apple Estados Unidos. Fiz as conversões e fiz os cálculos. Você pagando o preço FOB, né? Preço mais o frete. E você pagar 60% de imposto, que é a tributação que pode ser feita, você ainda paga mais barato fazendo isso, importando da Apple nos Estados Unidos, comprando na loja da Apple no Brasil. Porra, com a tributação full. Com a tributação full. Eu me deu o trabalho. Claro, o melhor preço era comprar no eBay. Mas se for comprar no Brasil, você podia comprar no Mercado Livre. Claro, ia pagar uma fortuna, mas era um preço caro. Ainda assim ia ser mais barato que na loja da Apple. Tudo era mais barato que a loja da Apple no Brasil. Eu lembro que o conjunto era na faixa de R$1.200 a R$1.300. Poderia comprar importando. E se eu pagar os 60% de imposto, claro, a marca Apple vem na descrição da documentação. Apple, vem escrito isso. Atrai atenção, né? É que nem mosca voando pro mel. Então, cara, pode ser o que for, né? Botou lá Apple, o cara já tributa e vai tacar a tributação lá em cima. Giovanni tem essa experiência, agora, né? Com o GS dele. Vale todo aqui pro mercado mundial, né? O que levou o Macintosh a virar acima de um micro uma marca? Uma marca tem detalhe. Acho que a marca eu acho que tem algumas coisas. A primeira é o fato de que a Apple, ela já tinha a marca Mac, mesmo antes da Apple se tornar, que é hoje, seja basicamente uma marca, digamos, de moda, uma marca de estilo, mas mesmo antes disso, você já tinha isso. O Mac já era um produto caro. Como você falou, o produto da Apple já era caro, né? Cara, assim, a gente contou essa história. O Mac saiu de $2.500 a $5.000, $6.000 que custava o Mac, né? Um Mac 2, enfim. Então sempre foi um computador caro. A época de baixo custo da Apple, ela acabou junto com o Apple II. Quer dizer, baixo custo entre aspas. Baixo custo entre aspas, porque ele saía a $1.200. O Apple II já era um micro caro mesmo dos padrões dos 8 bits. Tudo bem, você podia dizer que em 77 havia uma diferença. A Apple era uma empresa de garagem, enquanto tanto a Commodore como a Tandy eram empresas maiores e tinham capacidade de ganhar na economia de escala. Ou até mesmo, eventualmente, diminuir ali o lucro para ganhar com outras coisas lá na frente. Não é a mesma Apple de 84. Você está falando de uma Apple aí que gastou $5 milhões hein? Em 2 itens de propaganda, né? Um comercial e uma brochura. Uma brochura para ser encartada. Detalhe, então, $5 milhões em 1984. Vamos usar isso. Então, o Mac sempre foi um computador que nunca foi barato. Sim. Mesmo na época, talvez, em que o Mac foi mais barato, que era a época dos iBooks. O e-book era uma máquina barata e era uma necessidade da Apple aumentar a sua participação no mercado, então criou uma máquina para estudante, que é o colorido. A iBook e a iMac, o Mac original, eram computadores baratos. E mesmo assim, eles estavam acima do preço dos PCs da época. Mesmo se dissesse, beleza, na época a arquitetura PowerPC era mais cara porque era uma arquitetura que estava à frente ou que estava ali emparelhada com o que a Intel oferecia. Ainda assim era caro, sim. Mac sempre foi um computador caro. Isso independe de que espaço onde você vai pegar isso no tempo. Sempre foi um computador caro. A diferença, talvez, o João, é que hoje em dia a Apple ela não se vê mais como uma fabricante de computadores. Aliás, mas nem como uma fabricante de celulares. Ela se vê muito mais como uma marca. Ela se vê muito mais como eventualmente aí começar a trabalhar com um serviço, né, vendendo assinatura, etc e tal. Essa talvez seja a diferença. Quando se fala de, sei lá, comparar agora 2019 com 97, 84, 87, mas Mac nunca foi um computador barato. Só para lembrar, por ocasião lá que a gente está gravando isso, a Apple, entre as coisas, agora lançou um cartão de crédito. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, sim, mas lançou um cartão de crédito. E assim, ela se tornou uma empresa, ela partiu para outra coisa, assim. Tem esse nosso preço alto, tem toda a mistificação que se criou em torno dela, conta do messianismo do Steve Jobs, isso é fato. É só você ver em 2011, quando o Steve Jobs faleceu, a comoção nacional, gente que nunca falou de tecnologia falando, e assim, me deu uma tristeza porque logo depois faleceu o Dennis Ritchie, criador da linguagem C e do Unix. A maioria não deu uma linha, mas tinha gente chorando em podcasts, pegando e chorando, e lamentando e falando que a minha vida não é mais a mesma. Tem gente chorando até hoje. Sim, tem vários que choram
justificam a falta do Jobs. Tem isso também, tudo que a Apple cria. Tem uma jornalista, por exemplo, que eu até sigo ela no Twitter, a Daniela Brown, que ela conta que uma vez ela foi a um evento da Apple, no início dos anos 2000, tava cobertura e ela foi acompanhar, aproveitou que ela fazer, foi lá. E ela conta que, assim, todo o momento, da forma como é feita a apresentação, principalmente na época do Jobs e tudo assim, ela falou que aquilo era contagiante. Eu saí de lá querendo escrever uma matéria sobre o novo sistema operacional da Apple, doida pra escrever, porque eu ligando pro meu editor dizendo que eu tinha que fazer uma matéria que era importantíssima. Se eu não me engano, era o Tiger, o sistema, que era o 10.3. O Jobs então fazia marketing de coach? Ele lançou isso praticamente, né? Ele inventou o coach. Não. Ele tinha isso também, né? Essa questão que ele acabou criando em torno dele, essa mística, em que se pese que as máquinas são bem resolvidas em termos de design de produto. Eu tenho um amigo que é industrial e eu comentava algumas coisas com ele de Apple, ele lembra de falar assim, isso é um trabalho bem feito de um design de produto. Ele fez design industrial, mas ele fez a parte de programação visual. Mas ele diz assim, isso é um trabalho bem feito dos pequenos detalhes, desde a forma do carregador, preço por imã e outras coisas mais, e no formato da máquina. A gente vê isso desde lá do Snow White, que isso é uma coisa que a gente não pode negar, né? A Apple é muito do ame e odeio, e eu sou mais do, não sou do odeio, mas eu tô mais da equipe de desprezo, mas a Apple atual, diga-se passagem, mas isso a gente não pode negar, né? Eles têm umas soluções, as soluções de design deles pro produto é uma solução muito bem acabada, os documentos são muito bem feitinhos. Aquele iMac, o segundo modelo de iMac, que era baseado no abajur da Pixar, ele é bonito até hoje. Em 2000, feito em 20, vai fazer 20 anos, e ele continua sendo uma máquina bonita. A placa-mãe redonda, meio estranho de usar, né? Mas é uma máquina bonita até hoje, né? Mas ela com isso se valorizou o passe, tanto que no Brasil, quando teve, na época, a MP do Bem, o governo fez cortando impostos, de acordo com a empresa fazendo um processo de nacionalização dos seus equipamentos. Eu lembro de ter acompanhando na notícia, várias empresas embarcaram na ideia, porque elas iam cortar impostos e podiam baixar o preço dos seus celulares, dos seus itens, tipo 30%. A Apple não embarcou, porque ela, assim, pra ela, no Brasil é interessante ela vender item de grife. Então, tipo, eu tenho um amigo que tem um notebook da Apple que ele importou, uma pessoa trouxe pra ele e pagou R$5.000. Esse notebook custa aquilo. Quem quer comprar uma máquina da Apple, vai comprar uma máquina da Apple não tá paga com o preço. Não, mas isso no Brasil. Giovanni, eu acho que isso Giovanni tem um ponto nisso. O cara, quando tá disposto a comprar uma marca específica, ele vai comprar aquela marca específica. Olha. Eu vou comprar MacBook. Em 1987, eu vou comprar um Macintosh 2. Eu vou comprar um LC. E aí vem um parênteses, até porque nós propositalmente não falamos disso. E isso foi uma coisa que a Apple, em certo momento, ela perdeu quando ela começou a criar aquelas linhas dela, quadra, centra, levanta e etc e tal. Performa, LC. Entendeu? Que lá pras tantas o cara, beleza, quero comprar um Mac. O que você tem aqui? Tem 500 Macs diferentes. O cara desistia. Para dar um exemplo. Até hoje, por exemplo, a Lenovo, ela não mistura a ThinkPad com o resto da linha dela. Você tem lá o ThinkPad T, o E, o X, mas ela não mistura com os IdeaPad, com os whatever lá pad que ela vende. Ela criou o IdeaPad pra literalmente não ter que, digamos, baratear ou usar o ThinkPad para vender outros notebooks. E isso foi uma coisa que ocorreu particularmente perto do nosso ponto de corte, que foi que o pior momento da Apple, quando a Apple ela misturou as linhas de uma tal maneira que você não sabia qual era a diferença entre performa, quadra, centra. Tem um agravante, César, que justamente isso, né? As máquinas de performa, centra, eram todas muito parecidas, visualmente falando. O que mudava era lá de dentro. Que era bem diferente do que, por exemplo, no final dos anos 80, em que linhas diferentes do Mac tinham visuais diferentes. Pois é. Essa época eram quatro tipos de gabinete. O all-in-one, torre pequena, torre grande, desktop, acabou. Só pra vocês terem uma noção, como eu falei a questão da Apple, eu dei uma contada rápida no eBay, mandei procurar, eu desisti depois da 30ª caixa vazia à venda de produto da Apple. Caixa de iMac. Tipo, você pode comprar a caixa de papelão que veio um iMac. O cara tá lá. Alguns pedindo o equivalente a R$300.
Eu desisti de contar. Na 30ª caixa. Aí você olha... Provavelmente tem alguém precisando de uma caixa de iMac, só iMac é lá. Ou pra um gato que queira também entrar nessa onda. Isso é uma gangue internacional de roubo de caixas de notebook. E tem outra coisa também, cara, tem que lembrar. Você talvez da questão de preço, que sempre foi alto, é que, assim, quando a Apple ela viu que o caminho do Mac envolvia, que hoje em dia se chama das profissões criativas, é um nicho. Sim. Vamos lá. Tipo, qual o tamanho do mercado de desktop listing? Qual o tamanho do mercado, sei lá, de artistas visuais, o pessoal que desenha, ou o pessoal que vai precisar de rodar um Quark Express, o pessoal que vai precisar rodar um Photoshop. Assim como... Não é, assim não era um mercado grande o Atari ST, nos anos 80. Até com o Atari ST caiu nas graças dos estúdios, né? Porque você comprava a máquina e estava tudo pronto, e entre aspas, graças à Videotek, né? Com o Amiga e a Toaster, se dependesse da Commodore, não teria isso. O Apple também, o Apple caiu nas graças do ilustrador, do cara do desktop listing. Das agências de publicidade. Até porque é o seguinte, você não tinha nada out of the box, pra usar um termo meio atual, né? No mundo dos 86. Não, você não tinha nada parecido em lugar nenhum. O Windows não estava maduro para ser usado de forma séria. A Amiga não oferecia nada parecido. Quer dizer, a equipe dele se pente, legal, mas chega um ponto que você não consegue fazer as coisas. Sim, você beleza, eu vou precisar imprimir. Como é que eu imprimir? Não sei. A propósito, não tinha nada. Parênteses, se alguém quiser... não tinha nada. Parênteses, se alguém quiser, eu achei a venda aquele monitor em pé da Apple, pra você ver a página inteira. O monitor de um modo retrato. Achei uma venda. R$340 mais o frete, mais taxa de importação. Ele até, posso dizer, nesse ponto ele acabou até brigando um pouco desse nicho de desktop listing lá com as máquinas japonesas. Porque o Mac, apesar do preço caro, ele sempre foi um micro-americano mais popular do território nipônico, em conta desse nicho. Pra escandalizar vocês uma vez, dá uma olhada no preço desse Mac Color Classic. Ricardo tá apressando. Não, olha o preço. Clica e olha o preço. Eu não vou dizer não. Deixa que vocês vejam, vocês digam. Agora de novo, por favor, abrindo o seu link numa aba privativa. Só isso? Eita porra. Isso é uma máquina mais recente. Essa aqui é a Power PC. Mesmo assim, $7.500? Tá caro, você compra um Mac novo. Engraçado que eles botaram 128 de RAM, Mega, né? Essa é o Mega. Homenagem ao 128K. Esse negócio de 6 GB de HD. Assim, e também tem essa, assim, as máquinas de Mac Power PC antes, né, dos Steve Jobs voltar, eram máquinas muito mais caras. Sim. Eu lembro do caderno de informática do Globo, tinha a coluna Mac, etc. Eu olhava assim, eu lembro que eu olhava assim, eu lia por curiosidade, aquela fase que você lia tudo cair na frente, né? Eu lia de curiosidade, eu falei assim, mas quem tem um negócio desse? Quem tem uma máquina dessa por aqui? Grana dessa, pois é, quem vai ter? PC na época já era caro, então, tô vendo aqui um Mac clássico bem mais barato, 550. Você tem que aceitar 7. Cara, não tô entendendo não. Tem um Classic 2 maluco, embaixo. Maluco esse cara. Não, Classic 2 é no Motorola. Esse aqui, essa máquina aqui de $7.000, isso aqui é o único no Mercado Livre deles. Agora eu entendi. Que essa máquina a outra é 040. É tão único que não tá nem no Mercado Livre, né? É tão único que não tá nem no Mercado Livre. É que ela tem. Aquela é o Classic Upgrade pra Power PC. Mas eu tô olhando um gabinete de um Macintosh LC 330. Não, ele fez a porrada de atualizações. Ele colocou uma Logic Board do Mac do 20º aniversário, né? Piedade pra... o Upgrade Tech, né? Que ele colocou o PowerPC 603. Ele fez uma porrada de atualizações nessa máquina. Essa máquina ela não é. Ela não tá pura, não. Ela tá toda envenenada. Ela não é vanilla. Ela tem. Não, ela não é vanilla. Ela tem um bloco externo de 44. Embaixo, se vocês forem ver, tem um Color Classic, em 2, aliás. Tem 2, bem mais em conta. É o mesmo cara. Só que o cara colocou um 040, né? Ele atualizou a 040. Uma Color Classic, uma 040, e aí como é que é o 5.1? Tá saindo. $550. Tá saindo menos 10% do preço. Tá com as autorizações que ele fez no outro, mas. Só que ele colocou o 040 em vez de Power. O famoso LC 040 e. Convenhamos, você que vai comprar o Classic, vai com
comprar um Classic com alcançando Power G3? Precisa ter ignorância toda do Classic? Precisa. Afinal de contas, né? Aí nesse momento você vai colocar o cachorrinho na grade. O teclado dele não é o original. Isso que assim, não é o teclado original dele, o outro é. Mas enfim, ainda é teclado Apple também. Enfim, e tem um Color Classic original, mas é óbvio, né? Você vai pagar a ficha original. Tô vendo que o Color Classic, que é com placa da Apple, né? O Color Classic que parece ser. O Jonathan até que tá rodando o System 7.5. É um Mystic. 7.5. É um Mystic. Deixa eu jogar aqui no negócio de vocês. Bicho, você começa a entrar, né, na Deep Web e você se fudeu. Tá rodando, eu não sei se é com placa ou se é só. Tá rodando do Diablo. Sonho. Ah, aquele tecladinho que abre. Acho que tem placa de menor, só problema. Mas tem um cabo maroto, não sei o que é. Ah, dos drives? Cabo maroto dos drives da Apple. E honestamente, cá entre nós, se for pra gastar R$2.000 num computador, eu gasto nisso aqui, que eu acabei de jogar ali. Vamos ver o que o César achou. Só na Deep Web e já achei isso. Eu também vi esse. Honestamente, se é pra gastar, Caraca, se é pra gastar, é rumo laranja na Inglaterra. Caraca, tu viu essa, Ricardo? Concordo contigo. Caraca, cara. A rumo laranja na Inglaterra. E Corne A4. Caraca, César, vou assumir minha ignorância que eu nem sabia que tinha risco PC. Cara, é difícil encontrar esses Acorn laptop. Caraca. Eu já vi foto dele. Eu vi foto. É pra gastar dinheiro, vamos gastar bem caro. Concordo. Então, Sérgio, vamos encerrando o episódio pra gente poder se afundar no eBay de novo? Não, cara, pra encerrar esse episódio, eu vou fechar e vou passar um mês sem olhar o eBay depois disso aqui. Eu me lembro quando descobrimos o eBay no final dos anos 90. Aí uma vez eu fiz uma lista de coisas. Agora vou ter que fechar. Já achei uma Arquimedes 3000, fodeu. Aí achei lá, eu lembro que eu mandei pra um grupo de amigos. E um deles falou assim: meu Deus, acho que eu nasci no país errado. Falou, o César que falou mesmo? Cara, já achei um maluco vendendo. Eu achei o 3.000, achei o 5.000. Cara, mas eu sou apaixonado por essas máquinas, né, keyboard computer TI, Core, o 3020. Eu achei um 3020 e um 3010. O 3020 ele é bonito porque ele já tem a baiazinha. Olha, achei um. O 3010. Pô, o 3010 tem que... Caraca, o 3010 tem teclas de função verdes. É, o 3020 é vermelho. O 3020 é estilo... O 3000 é vermelho. BBC Micro, né? Aham. Mas eu achei um 7000, sério. Nossa. 7000 parece computador. Eu vou acabar esse episódio que te para aqui, quero dormir. Bom, eu faço o seguinte, ó. Só pra avisar vocês, a gente ficou aí meia hora entrando na Deep Web do bem, vocês não viram. Com alguma sorte, o Ricardo vai apagar essa parte e, tipo, isso vai ser afundado em algum lixão, né? Ele vai queimar esse arquivo. Lixão não, isso aí da meia hora do eBay, isso vai pras erratas do fim do ano. Vocês vão ter que esperar até janeiro de 2020 pra ouvir. Enfim, bom, e a gente tomou a seguinte decisão, já que, né, a gente precisava escapar da Deep Web do eBay, a gente fechou o episódio e passei correndo. Exatamente. Porque a gente começou a encontrar uns troços na Deep Web do eBay só mexendo em Mac Key Classic que dá medo. Postei a última pra o famoso, o exemplo da Deep Web o famoso gourmetização total. Cliquem. Ixi. Enfim, acabou, né? Nossa, mãe. Cara, isso aqui é o cúmulo da gourmetização, cara. É o cúmulo da gourmetização. E aliás, Ricardo, vamos reproduzir isso no R$50. É clássico, né? Olha a ideia, Retro Rio aí chegando. É clássico, né? Olha a ideia, Retro Rio tá chegando. Eu digo que é clássico, né? Exatamente. Não vai ser de ouro, mas... Bem, antes que a gente comece a ter ideias mais cretinas, vamos encerrando o episódio. Então eu já tô saindo aqui. Olha, fazer um popolão. Pessoal, foi bom estar com vocês, foi bom falar com vocês, a gente conversar sobre o Mac, que é uma arquitetura que eu particularmente tenho um pouco conhecimento, só lá, além da confusão que a Apple fazia. E mês que vem a gente tá de volta. Fui. Mês que vem não, daqui a 15 dias, uma semana, por conta do repórter retro. Foge não. Não, tem mais não. Antes disso ainda tem a Retro Rio. A gente já vai se lá na Retro Rio, entendeu? Não deixem de ir à Retro Rio, não deixem de aparecer. Alguns é capaz de terem visto a minha carranca, um último vídeo aí divulgando a Retro Rio, então não se assustem muito. Aí eu não morro. É isso aí. Fui. Bom, bota o Sad Mac aí e fui. Bom dia, boa tarde, boa noite, fui. Vai lá, João, despida-se. Ih, João morreu. João morreu. Ground Control. Ground Control de João Tom. O João não está mais entre nós. Ele tá chocado com o preço dos Mac e perdeu a voz. O João tá rodando o Mac OS 8 e travou. Então, assim, já que o João fugiu por conta de sabe sei lá o quê, eu me despido agora, então. Gente, até semana que vem, 15 dias. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Bom, fomos, né? Vamos. Eu sou Laércio Vasconcelos e você está ouvindo Retrocomputaria. Acabou o programa.